Então, primeiro, de praxe, né, fale lá os nossos novos amigos aí, quem é a professora Patrícia, né, que para mim é um exemplo de dedicação, Bom, planejamento já e força. é até difícil falar, né? Até difícil ficar repetindo, né? Todo dia quase estou em live. Né? Ontem, Tem que hoje, né? Novamente. Bom, mas, né? Para quem não me conhece, sou professora Patrícia Carvalho, sou formada em administração, com habilitação em sistema de informação pela FAP e sou mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Já estou aqui no mercado há algum tempo, né? Sou professora desde 2010 e eu tenho estudado bastante, né? E também já atuei muito, né? Na área administrativa, principalmente na área financeira. E por conta disso, também tem a Amazon Green, que eu sou fundadora, né? Desde 2008. Então a gente está aí nessa luta, nessa batalha, nesse desafio todo dia, se reinventando, né? E eu falo sempre que agora a palavra é ressignificar, então a gente está se ressignificando, a gente está mudando, né? E a gente está num processo ainda de mudanças. Lógico, a pandemia ela veio trazer, né, malefícios e benefícios, né? Muita gente está reclamando porque estava na zona de conforto. Mas enfim, aí agora a gente precisa, né, rever. Por isso que eu estou batendo bastante na tecla do planejamento financeiro, porque eu acredito que se a empresa ela tiver um planejamento financeiro, ela vai passar tranquilamente por pandemias, ela vai passar por qualquer contingência que aparecer, né? Mas ela tem que ter um planejamento financeiro. E o que a gente percebe ao longo da carreira, ao longo, né, da nossa vida, né, é que profissional é que falta planejamento financeiro. Infelizmente, tem muitas empresas que não têm gestão nenhuma, né? É feita na coxa. Tá? Então, o empreendedor ele conhece muito do negócio dele, mas ele não conhece nada de gestão, de finanças, principalmente, né? Que eu digo que é o coração da empresa é a área financeira. Porque nenhuma empresa consegue se manter se ela não tiver esses recursos financeiros, né? Se ela não tiver bons ativos, tá? Então, baseado nisso, né, até criei já, gostaria de falar, né, em primeira mão, né, que eu criei um e-book, que na verdade vai ser uma série de e-books, tá? Eu estou com um planejamento aqui de fazer 8 e-books, né? Não é para assustar, não, é porque realmente é necessário. Até porque a gente vai fazer o planejamento para as pessoas, né? Seja para o empresário, individualmente, para ele com a família dele, né? E também para a empresa dele. Olha, professora, né? Aí é bom que a gente separe, né? Inicialmente, eu digo assim, eu vou fazer do 0 a 1. Por que 0? Porque não existe planejamento. Então, você parte da premissa de que se não tem planejamento, você está estagnado, você está no 0, né? Você nem sabe como fazer. Então, a gente vai começar do passo a passo, né? E aí eu estou lançando o primeiro e-book, que vai ser o planejamento financeiro do 0 a 1, né? Depois eu vou lançar outros e-books, né? Até chegar no 8º e-book, é onde você termina fazendo todo o planejamento. Então, usando todas as ferramentas para fazer um bom planejamento, seja ele pessoal e empresarial. Tá? Então, nós vamos ter uma série aí de lives e vamos ter uma série de e-books. Tá? Então, hoje é o lançamento, né, do primeiro e-book de planejamento financeiro. E a primeira pergunta, né? Obrigada, Frederico. A primeira pergunta, porque sempre me pedem, né? Dizer, professora, como é que eu faço? Como é que eu faço? Professora, tem material? Professora, tem e-book? Tem alguma coisa? Aí agora eu me preocupei, eu digo, se estão perguntando, é porque tem necessidade, né? Então eu preparei, né, um e-book, ele tem logicamente, várias laudas, né? Vão ter várias sugestões, tá? Isso aqui só básico, só o início de tudo, tá? É quando você não tem nada e você vai começar, né,
o teu planejamento, tá? Legal, Frederico, contador em Carlos Chagas, Minas Gerais. Muito legal. Agradeço a presença, tá? Então, olha só, como é que a gente vai começar? A primeira coisa, né, é a gente buscar, tentar conceituar o que é planejamento estratégico, tá? Então, lá na administração financeira, né, eu trabalho já há algum tempo com administração financeira, a maioria dos autores, eles dizem que é para a gente organizar, né, e separar a finança, os pagamentos e os recebimentos, tá? Então, em outras palavras, é isso. Você vai organizar a tua vida financeira, né? A vida financeira da tua empresa, tá? Então, básico, né? A gente precisa, não precisa de muita coisa para a gente entender, não. Vou botar assim, bem fácil para a gente entender. A gente vai separar tudo que é receita, ou seja, tudo que a gente recebe, né? E tudo que a gente paga, que são as nossas despesas, tá? Então, bem básico. A gente só vai pegar e organizar e separar o que é despesa e o que é receita, tá? A gente vai somar tudo isso aí, né? Separadamente, as despesas e as receitas. E a gente vai organizar, começar a organizar. Como é que a gente organiza? Bom, a gente vai ter que separar tudo, né? Principalmente porque, às vezes, parece que é complicado. Quando eu falo para o cliente que ele tem que fazer planejamento, ele tem que fazer, né, para a gente dar o diagnóstico de como a empresa está, a gente precisa saber exatamente o que ela tem de receita e de despesa, né? Para a gente poder dizer assim, olha, você está em prejuízo ou você tem lucro, né? Você tem capital de giro, você não tem capital de giro, né? O teu índice de dívida está muito alto, tem muitas dívidas, tem muita inadimplência sua e dos seus clientes. Enfim, é uma série de coisas que a gente precisa analisar, mas para isso a gente precisa dos números. É inevitável, né? A gente precisa desses números. Então, é importante a gente saber um pouco, né, do balanço patrimonial, conhecer a DRE, né, que é a demonstração de resultado do exercício, que é feita todo final de ano, né? Tem que ser feita, a maioria não faz, né? Eu já percebi isso, eu trabalho com consultoria em algumas empresas, eu sempre verifico isso. Não fazem. Tem empresa que não tem balanço patrimonial, infelizmente. Tem empresa que não tem DRE, não tem nada, né? Mas tem contador, tá? Mas, às vezes, a culpa não é do contador, às vezes é o contrato que limita, né, o trabalho do contador. Então, basicamente, às vezes o contador não faz porque ele não está sendo pago, né, para fazer. Então, fica difícil para ele. Não vai fazer de graça também, ele tem que se valorizar, obviamente. Tá? Então, basicamente, a gente precisa separar. Só que muitas pessoas acham isso muito difícil, complicado, trabalhoso. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é: eu preciso fazer, porque se você ficar reclamando da vida, né, ficar reclamando que o teu salário não dá, que a tua renda não dá, não chega ao final do mês, alguma coisa está errada, né? Se você não consegue pagar o teu cartão de crédito, se você não consegue pagar as tuas contas, porque tem alguma coisa errada. É porque você não tem planejamento. Você vai gastando e vai gastando por conta, e quando chegam as contas, você faz sorteio, né? Você sorteia quem você vai pagar. Vou pagar a energia, porque senão vai cortar. Vou pagar o alimento, o supermercado, porque senão vou ficar com fome, vou passar fome, né? Então, tem coisas que são essenciais na tua vida. Assim como na empresa, tem coisas que são essenciais para o funcionamento da empresa. A empresa não pode ficar sem pagar os tributos, não pode ficar sem pagar os funcionários, por exemplo, né? Então, obviamente que tem coisas que ela pode deixar para comprar depois, tipo as compras, né? Algumas compras ela pode deixar para comprar depois, ou ela pode simplesmente dar uma reduzida, né? Ela verifica como é que está o estoque dela, e aí ela vai estar reduzindo um determinado, ou alguns produtos, que é justamente para diminuir um pouco, né, a questão das dívidas, tá? Para ela dar uma controlada.
Mas se ela não tem controle nenhum, ela vai comprar, 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 vai estocar. Quando ela vê, ela tem 1 milhão lá em estoque. Estoque, né, vai se tornar um passivo para ela, porque é um dinheiro que está parado, que ainda vai se transformar em receita, tá? Então, no momento, né, de instabilidade financeira, esse estoque dela pode não ser tão viável quanto se ela tiver um dinheiro que esteja investido, né? Onde ela pode estar resgatando esse dinheiro e está pagando os seus funcionários, está pagando os seus impostos, pagando as suas contas, para ela se manter, né, durante um tempo. Então, é importante também fazer o planejamento financeiro, desculpa, justamente porque você vai planejar como você vai utilizar o seu recurso financeiro, né? Todas as contas que você vai pagar, verificar todas as receitas que você tem, né? Fazer a diferença entre a receita e a despesa e vai verificar se você tem lucro ou prejuízo, né? Se você não tem, se você não consegue, por exemplo, nem ter liquidez durante o mês, nossa, aí fica complicado, aí, né? Tem aquela interrogação, por que que isso está acontecendo? Ou você está vendendo pouco na tua empresa, ou o teu salário está menor do que as tuas despesas, você está gastando muito com supérfluo, né? Ou você está acumulando dívidas, né? E você não está conseguindo pagar todas elas. Infelizmente, é uma grande realidade para a maioria das organizações e para a maioria das pessoas, né? A gente faz um apanhado, aí eu digo, no meu e-book, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? No meu e-book eu crio passos, né? Passos para você. Então, o primeiro passo seria você separar tudo o que é despesa e o que é receita. Depois você vai, né? No segundo passo, você vai ter que reunir todas as contas e separar por prioridade, tá? Então você vai priorizar coisas que você não pode, na tua empresa ou na tua vida, na tua casa, não pode faltar, que você não pode ficar sem. Ah, mas professora, eu tenho internet, eu tenho TV, né? Eu tenho o que pesa, vê as contas que pesam mais na tua casa. Aí tu vai dizer assim, ó, tem alimentação, energia elétrica, né? A TV a cabo, né? O empréstimo que você pegou, pessoal ou da tua empresa. Aí você vai listando, né? O que é importante você colocar como prioridade e aí você vai verificar o que é supérfluo. De repente, você percebe que você está indo muito ao restaurante, por exemplo, né? E aí, ir ao restaurante, nesse momento, se você está endividado, por exemplo, pode ser um peso a mais para você, né? Então, muitas pessoas acabam economizando e a hora é de economizar, principalmente nesse momento de incertezas, é economizar o máximo, então é você fazer sua comida, você fazer a sua própria comida, evitar, né, comprar comida pronta, porque você vai pagar, além da comida, você ainda vai pagar o frete da comida, né? E você, indo ao supermercado, você compra as marcas que você quer, com a qualidade que você quer, você vai ter certeza que vai estar limpinho, então você vai ter mais saudável, vai ficar mais saudável, né? Vai ter mais saúde, porque você vai escolher, quando chegar na sua casa, você vai fazer toda a asepsia das suas compras, né? Quando você compra fora, você não tem essa garantia, você não tem garantia que todos que manipularam o alimento, eles estão saudáveis, né? Então, tem pessoas que estão se contaminando também por conta da comida, né? Enfim, tem uma série e isso na nossa vida normal, mesmo antes da pandemia, né? Tem muitas pessoas que acabam fazendo a sua alimentação fora de casa. Às vezes não dá realmente de você, né, se alimentar, às vezes você não conseguiu fazer o seu próprio alimento em casa, né? Ou às vezes não tem um local para você guardar o seu alimento, enfim, né? Isso vai depender muito, mas o ideal é que você reduza as idas ao restaurante. Ou se você vai, que você compre a sua comida, estritamente o que você vai comer, né? E procure valores mais acessíveis, tá? Para o seu dia a dia e que seja
logicamente com pouca caloria, né, para você não ficar tão gordo, e que seja saudável, né? Prefira isso. Então, basicamente, você tem que reduzir os supérfluos, tá? Então, se você compra roupa todo mês, você passa a não comprar mais todos os meses. Se você compra sapato e compra logo vários pares, né, de sapato, reduza. Se der, compre só um ou dois a cada 2, 3 meses, né? Dá para você, tá travando, né? Dá para você ir reduzindo, né? Colocando no teu orçamento, tá? Então, o que é prioridade para ti? A prioridade é que você pague, né, a escola do teu filho, se você tiver, a folha de pagamento dos funcionários, se você for empresário, né? Então, você tem que colocar como prioridade, pegar realmente o que é prioridade e pagar, tá? E aí você tem que reunir tudo, pega a folha de, né, os encargos sociais, né? O que você acha que é importante pagar, né? Se, por exemplo, você tem uma indústria e você tem que fazer manutenção periodicamente nas máquinas, tem que fazer, né? É prioridade, porque se a máquina quebrar, a indústria para, tá? Então, basicamente, tem muita coisa que você vai depender do teu segmento. Tem muita coisa que você vai depender, logicamente, da tua preferência também. Tem coisas que a gente acha que não é supérfluo, mas é, né? Porque cada um vai, de acordo com a sua preferência, ele vai dar o valor, né, de essencial ou não, tá? Então, é básico, né? O terceiro passo seria você somar tudo que é despesa e tudo que é receita, tá? E fazer a diferença, né? Entre a receita e a despesa e verificar se você tá sobrando, né? Se você tiver mais receita, vai sobrar dinheiro no final do mês. A gente sabe que a maioria está no vermelho já há muito tempo, né? E aí a maioria, quando chega dia 5 ou dia 10, já não tem mais nada. Pagou o que o deu para pagar, né? Liberou, e aí fica esperando o próximo mês. Às vezes não sobra nem para o principal, que seria transporte, né? O principal que seria uma alimentação mais balanceada, enfim, né? E a gente sabe que é bem normal, né? As pessoas gastarem mais do que ganham. Por quê? Porque não tiveram educação financeira, não sabem fazer planejamento, nunca fizeram planejamento na vida, aí o dinheiro nunca vai sobrar. A torneira está aberta, né? Eu sempre falo nas minhas aulas de financeira que a torneira está aberta. Se você deixa a torneira aberta, uma hora vai acabar a água, ou seja, o seu dinheiro, né? Se você não der prioridade, se você não fechar o seu dinheiro, né? E a gente percebe quando a gente vai, né? E aí, o que a gente vai fazer? O passo, que seria fazer a projeção do ano, né? De todas as receitas. Então, você pega janeiro, fevereiro, março, até dezembro, você projeta todas as suas contas, tá? Mês a mês. Isso é planejamento. Esse planejamento, ele não tem que ser feito de março para abril. Você faz ele hoje para usar hoje. Não, tá? Você faz geralmente para o ano que vem. Então, a partir de agora, você já começa a fazer seu planejamento e já faz, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí já faz janeiro, fevereiro, até maio do ano que vem. Não, pode fazer 2 anos, pode fazer 3 anos, pode fazer 5 anos, porque isso também vai depender dos objetivos que você tem na tua vida. Se você quer comprar uma casa própria, você tem que colocar na tua cabeça que é um investimento que você vai fazer longo prazo, se você vai comprar financiado, né? Se você não vai comprar financiado, mesmo assim você vai ter que ter um planejamento que ele vai ser, dependendo logicamente da tua renda e do teu controle financeiro, né? Ele pode ser também de 5, 10, 15 anos, né?
Então, obviamente que você vai ter que se planejar para ter aquela despesa, tá? Se você quer comprar à vista, você vai tirar do teu orçamento todo mês como se fosse um boleto. Vai tirar ele, aquele valor, você vai colocar ele investido, vai investir em alguma carteira de investimento. Você vai escolher, né? Depois, num próximo e-book, numa próxima live, a gente vai falar só sobre investimentos, tá? Essa é a primeira, né? De uma série de 8, né? Então, essa primeira live e o nosso primeiro e-book, ele é só para falar realmente do 0 até o 1. Tá? E depois, para frente, a gente vai subindo esses degraus, né? Que eu digo que eu estou chamando de fases. Tá? Então, a primeira fase é essa. Tá? Depois que você fizer essa projeção, né, do ano todo, aí você vai começar a vislumbrar, né, diante do teu objetivo. Se teu objetivo é ter uma casa, ou comprar um carro, ou trocar de carro, seja qual for o teu objetivo, você tem que primeiro ter o objetivo para você traçar as metas. Aí você vai traçar meta de receita e meta de despesa. Quanto você vai gastar no mês? Quanto você vai ganhar no mês? Se você tem possibilidade, né, de ter 2, 3, 4 rendas, isso vai melhorar a tua saúde financeira. Agora, se você é apenas assalariado, você vai ter que trabalhar com o teu salário, né? Basicamente, você vai ter que fazer com que esse salário ele estique, né? E que ele sobre. Essa tua sobra, ela não é para te gastar com supérfluo, tá? Essa tua sobra é para o teu investimento, para o teu objetivo lá na frente. Então, tudo na vida a gente tem que ter objetivo, né? Seja qual for o teu objetivo, você vai colocar ele no papel, né? Aí você vai dizer, olha, meu objetivo, use o Trello. O Trello é muito bom para planejamento, a gente usa bastante, né? Vou falar também de alguns aplicativos que ajudam a gente a controlar, fazer o nosso controle financeiro, porque não adianta planejamento se você não controlar, se você não executar e não fizer o controle, tá? Então, basicamente, a gente precisa planejar o futuro e precisa executar, né, todas as partes do planejamento e, posteriormente, automaticamente precisa controlar. Então, todo dia você vai ter que entrar no teu aplicativo ou na tua planilha, seja qual a ferramenta que você estiver usando. Ideal é que você tenha pelo menos uma planilha, ou você pode, na empresa, você vai ter um sistema, né, que vai te ajudar, tá, com a parte financeira, ou você pode ter um aplicativo, né, onde tem vários tipos de aplicativos. Eu uso o Guia Bolso, mas também posso falar para vocês de outros aplicativos, tá? Esse eu gosto porque ele me avisa, inclusive, se eu estou gastando muito em determinadas áreas, né? E aí eu já dou uma controlada, já dou uma aliviada, né? E já consigo controlar, né? Logo no dia seguinte, enfim, tá? Ou no mês seguinte. Para mim não sair dentro do meu orçamento, porque eu tenho um orçamento, né? E se eu não controlar esse orçamento, eu não chego até o final do mês, né? Eu não vou, logicamente, conseguir obter os meus objetivos pessoais, que eu também tenho meus objetivos. Tá? Então, seria esse o quarto passo. Lógico que no e-book a gente está detalhando muito mais, tá, gente? O quinto passo seria controlar os seus impulsos de compra. Tem muita gente, né, que diz assim, não, eu sou controlado, né, e tal. Aí começa a fazer compra, começa pelo supermercado. Lá no supermercado, primeira coisa, gente, não leve criança. Não é só porque agora a gente está com lockdown, não. Mas normal, não leve criança para o supermercado, tá? Por quê? Criança, experiência própria, né? Tenho 2, né? E quando a minha criança, que tem 23 anos, vai comigo, porque o outro nem faz questão de ir para o supermercado, ele só faz uma listinha, né? Mãe, traz isso, traz aquilo, e se der, né? Ele ainda fala assim, se der, traz mais aquilo. Ele gosta de chocolate, ele gosta de algumas coisas, enfim. Ele é até mais econômico do que a mais velha. Então, quando eu levo a criança de 23, geralmente ela quer
né, outras coisas. Como ele não me dá tanto trabalho assim, não me dá tantos gastos, né, exceto pelo chocolate, picolés, etc., né, que ele gosta. Mas ela não, ela já vai colocando, e antes, quando ela era menor, ela ia colocando, enchendo o carrinho, quando eu via, meu Deus do céu, dava o dobro do valor. Então, o ideal é que você deixe a criança em casa, mesmo que a tua criança tenha 23 anos também, né? Então, deixa em casa, vê a listinha do que eles querem, né? E aí, dentro daquela lista, você diz assim, isso aqui dá para comprar, esse aqui talvez não dê para comprar, e você vai riscando algumas coisas. Ou você compra pelo menos uma unidade para não ficar, né, também sem comprar nada para a criança, tá? Mas o ideal é que você dê uma enxugada, né? Dê uma segurada. E evita comprar por compulsão, né? Ou por impulso. Porque às vezes você vê aquela palavra mágica, liquidação, né? Promoção, tá? Aí você fica tentado a entrar na loja, a entrar e verificar o quê? O preço, né? Aí você vai verificar o preço, aí você diz, nossa, tá baratinho, mas você não lembra do teu orçamento. Acaba esquecendo teu orçamento. Um dos grandes ladrões, né? Eu digo porque a gente diz assim, mas é baratinha pelo valor, é tão pequeno, né? Você vai comprar, tipo, aqueles aplicativos que tem... Deixa eu ligar aqui. Só um minutinho, tá acabando a bateria. Vai comprar naqueles aplicativos de compra, né, que vem lá da China, tudo baratinho, R$10, R$5, R$15, vai somando tudo, dá 100, dá 500, aí lá vai, né? Já era o teu orçamento. Então acontece, tem as cascas de banana pelo meio do caminho. Fora que presencial hoje a gente não está podendo ir, mas presencialmente também tem as cascas, né? De banana. Quando a gente vai ao shopping, o que mais tem, né? É para a gente entrar, tá lá, liquidação, 80% de desconto. Não, é 80% de aumento, né? Então, muitas das vezes está mais caro do que é realmente aquele preço. Quem anda muito, pelo menos às vezes eu acompanhava muitos preços e eu percebi, às vezes eu olhava assim, não, estava de brincadeira com essa liquidação, está mais caro do que na semana passada, né? E aí, quem não tem essa noção, acaba comprando, né? Quem não conhece, quem passou ali naquele momento, acaba comprando pelo impulso, né? E aí a gente tem que evitar, tem que controlar o nosso impulso. Só compra se realmente for necessário, tá? E na quantidade que é necessário. Se você está precisando de um perfume, compra o teu perfume, normal, né? Se você está precisando comprar roupa, compra roupa, né? Se tiver no teu orçamento. Agora, preste atenção no teu orçamento, preste atenção no teu planejamento financeiro. Se naquele mês dá para você comprar, compre. Se não der, você vai ter que economizar para comprar no outro mês, que aí você vai juntar um pouquinho do mês com um pouquinho do outro mês. Pronto, resolve tudo, né? E aí, obviamente, né? Muito cuidado com o cartão de crédito, né? Você acaba parcelando, fazendo muitas parcelas no cartão de crédito. Eu sempre falo, gente, eu sou contra uso de cartão de crédito, a não ser que seja extremamente necessidade, né? Cartão de crédito, cheque especial, é onde você paga mais juros ao longo do ano. Se você usar direto, né? Você acaba, né? Isso aí. Você acaba caindo, né? Num valor muito alto. E aí, se você for pegar todos os juros, somar no final de um ano, você tinha uma economia ali, né? E você acaba perdendo. Tá? Se vocês começarem a fazer o planejamento hoje, né? Quando for daqui a um ano, vocês vão perceber. Vai somar, pega lá a fatura do teu cartão de crédito, e aí você vai começar a ver. Se você atrasar, piorou a situação. Se você atrasar, é juro sobre juro. Aí é que fica mesmo, né, cruel a situação, tá? Então, já está na loja, professor? Já está na loja, né? O e-book. Então, basicamente, né, a gente precisa, tá, evitar pagar só o mínimo do cartão,
É uma das outras questões, tá? Você diz assim, o meu cartão não tem anuidade, né? Hoje tem cartões que não tem anuidade, tá? Só que você diz assim, não tem anuidade, tudo bem, muito bem, é uma taxa a menos que você paga. Só que se você atrasar, já era, né? Se você for pagar só o mínimo, tem cartão, né, que aceita o mínimo, mas ele bloqueia. Agora tem uma lei que bloqueia, né? Você não pode comprar mais. Aí, você paga aquele mínimo, mas quando for no outro mês, você tem o mínimo, o que estava faltando, né, o saldo devedor mais os juros, tá? Então, às vezes, esses juros, ele chega a dobrar o valor, tá, da tua fatura. Então, cuidado, muito cuidado, porque muitas das vezes quando ele bloqueia já depois que você tem uns 5, 10 dias que você ainda está comprando ainda, né? Então, ainda vai somar aquele valor residual que você deixou de pagar com outras compras que você fez, né? Enquanto o teu cartão não estava bloqueado. Então, cuidado, tá? Evite. O ideal é que você pague pelo menos 70%. Tá? Se você não conseguir pagar todo, tipo, você tem R$ 1.000 para pagar no cartão ou R$ 10.000, paga 70%, ou 700 ou 7.000, né? Que aí você amortiza, aí pelo menos no outro mês você tem menos para pagar, né? O valor é bem menor, então os juros também vai ser um pouquinho menor, tá? Então, básico, né? Às vezes a gente pensa, a gente está ganhando dinheiro, não, a gente está perdendo dinheiro. Então, use o cartão de crédito para você comprar, tipo, mercadorias, né, grandes, geladeira, fogão, coisas que você vai ter uma usabilidade muito grande, computador, né, e que você dificilmente compraria se tivesse que sacar o dinheiro todo para pagar, por exemplo, 3, 4 mil reais num computador, né? Então, essa é uma dica mesmo, viu? Uma dica de ouro, né? Use o cartão a seu favor, porque às vezes você vai sacar 4 mil reais, né? E aí, de uma vez só, você compra no cartão, vai pagando, né? Mas evite muitas parcelas, né? Evite também muitas parcelas. E outra coisa, não deixe acumular parcela com parcela. Ou seja, você compra tudo parcelado, compra logo o fogão, a geladeira, a televisão, smart, vai montando a casa toda no cartão de crédito. Espera aí, qual é o teu orçamento? Né? Qual é realmente a tua receita? O que tu tens de renda? Dá para fazer isso? Não. Porque às vezes a operadora do cartão te dá um limite lá em cima. Aí você vai dizer assim, então o céu é o limite, posso comprar tudo. Espera aí, calma, né? Não é o céu que é o limite, o teu salário que é o limite, a tua renda que é o limite, tá? Então, cuidado. O sexto passo é você construir um fundo emergencial. Meus queridos, quem é que tem fundo emergencial aí? Levanta a mão. Dá um joinha aí. Um Dá um joinha para quem joinha tem aí. fundo. Quem é? Levanta a mão, bota a mãozinha aí. Aperta no coraçãozinho. Aperta no coraçãozinho. Vai, bota a mãozinha. Gente, a maioria não Ninguém. tem. Olha, apareceu, dois. Olha aí. Mas espera aí, vocês sabem o que é o fundo emergencial? Cri, cri. Diz que tem, mas vocês sabem o que é o fundo emergencial? Bom, todo mundo deveria ter, todas as empresas deveriam ter um fundo de emergência, né? Esse fundo, ele deveria ser uma reserva de capital, né? De pelo menos 6 meses. Tem aí? 6 meses, significa 6 meses, ó. 6, né? 6 meses. Tem aí essa reserva de capital? Durante 6 meses, dá para passar a pandemia. 6 meses tranquilamente, sem passar fome, porque seria exatamente o valor das tuas despesas, né? Dentro da empresa é o teu capital de giro. Então, a empresa precisa ter capital de giro de pelo menos 6 meses. 6 meses, gente. Quando a empresa começa, eu sempre digo para os meus alunos, ó, iniciou a empresa, tem que ter 1 ano, pelo menos, de capital de giro. Não sabe o que vai acontecer? Não sabes? Então, quando for, né, aplicar investir o teu dinheiro, já tira logo 1 ano, 12 meses de capital de giro. Não sabe o que vai acontecer?
vai conseguir vender no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, vai ter receita suficiente para pagar os funcionários, para pagar os impostos, para pagar tudo. Não sabe. É muita incerteza. O ideal, quem tem planejamento, é fazer um ano. No primeiro, né, no primeiro ano. Se a empresa já existe, 6 meses dá. É legal. Né? Então, para as pessoas também, o importante é ela ter um fundo de reserva de 6 meses. Tá? 6 meses. Mas eu sei que a maioria não tem. Né? Pode até ter um fundo de reserva que não dê esses 6 meses. Pode até ter um investimento. Esse fundo de reserva, gente, não é para guardar embaixo do colchão, não, tá? Bem importante isso. É para você todo mês, né? Você vai... Ah, muito bem. Como fazer esse cálculo, né? Porcentagem ou ser flexível? Olha, tem que ver se esse cálculo é das contas, né? Das contas que você tem que ser o que é. É valor mesmo em real, tá? O teu fundo emergencial também é real, tá? Então, você tem que ter um fundo de emergência aí de 6 meses. Só que esse teu fundo de emergência, obviamente que você não vai guardar embaixo do colchão, não, nem dentro do cofrinho, tá? Ele vai ser investido. Você vai pegar uma renda fixa, né? E vai investir. Depois a gente vai falar sobre investimento, mas isso é outra live, né? É outro momento e é outro, né? É outro conteúdo, tá, gente? Então a gente não vai antecipar nada. Só estou falando para vocês que é onde você vai guardar. Você vai pegar e vai investir o teu dinheiro, porque ele vai ser corrigido. Todo dia ele vai ser corrigido, tá? Aí você não vai perder dinheiro, tá bom? Então, mesmo que você seja funcionário, CLT, a gente sabe, né? O funcionário, ele tem, que seria um fundo de emergência, que é o seguro-desemprego, né? Só que, se ele tiver o fundo de emergência e mais o seguro-desemprego, ele fica mais tranquilo. Se ele perder, por exemplo, o emprego dele, né? A gente sabe que há muita instabilidade no mercado e há muita estabilidade, né, nos cargos que são ocupados. Então, inevitavelmente, a gente pode chegar a ficar sem o nosso dia a dia, né, o nosso salário do dia a dia, do mês, né? Quando você é desligado da empresa, automaticamente a torneira fecha, a fonte seca, né? Você recebe todas as suas a rescisão, recebe o FGTS e daqui a pouco o dinheiro já foi todo embora, tá? Então, o ideal é que você tenha, né, 6 meses de salário, tá? E as empresas têm que ter, né, 6 meses de capital de giro para ter fôlego financeiro, para se aguentar, para se manter, né? Seja qualquer eventualidade que ocorrer, tá? Então, isso aí também seria, se as empresas que têm fundo emergencial, né, elas estão tranquilas agora nessa pandemia. Por quê? Porque elas conseguem saldar, elas conseguem pagar todas as suas despesas normalmente, como se elas estivessem funcionando, tá? Obviamente que é momento também de, como a gente falou ontem, né, de tomar as melhores decisões, né, de pensar melhor daqui para frente, né? A gente não espera que tenha outras pandemias, mas a gente pode esperar que pode ter algum tipo de crise financeira, crise política, aí vai, né? Etc, etc, tá? Então, aí, vamos para o 7º passo. É preciso, né? Se você tem dívidas, aí quando você faz o levantamento de todas as suas contas, de repente você está deixando de pagar algumas contas, porque o dinheiro não está dando para pagar tudo. As tuas receitas, a tua renda não está sendo suficiente para pagar. Dentro da perspectiva da empresa, né, talvez você não esteja conseguindo vender suficiente para honrar todos os seus compromissos, tá? Então, às vezes, a empresa ela está até fazendo dívida, mais dívida, né, pegando mais empréstimo, fazendo financiamento, refinanciando, né, porque ela não tem capital de giro suficiente para se manter normal, tá? Sem
sem Covid, tá? Não entrando no tempo do Covid, porque a gente ainda vai analisar, logicamente, as empresas depois, pós-Covid, né? Mas, basicamente, se ela não tem um fundo emergencial, tá difícil, né? Tá bem difícil a situação financeira, tá sem fôlego financeiro. Ela vai ter que se ressignificar, né? Vai ter que se reinventar, enfim, tá? Então, o sétimo passo é para as empresas, para as pessoas, né, que estão com dívidas. É preciso renegociar as dívidas, tá? Então, você vai fazer uma lista de todas as dívidas que você tem. De repente, você está com o carro financiado, né, e você já está com atraso, já atrasou a primeira, já atrasou a segunda, e agora, professora, o que eu faço? Né? Olha, a primeira coisa que você pode fazer é tentar, mas numa época de pandemia, dificilmente alguém compra, mas de repente, né, dependendo do preço, tem as pessoas que têm dinheiro, como eu falei para você, a gente pode não ter, mas tem pessoas que têm dinheiro e têm dinheiro para investir, né? Acaba comprando, se o valor tiver bom, né, para ele acaba comprando, tá, o teu carro. Então, o ideal é que, se você tiver dívida, é você renegociar a dívida com o banco, né? Reescalonar, reparcelar, jogar mais lá para frente, né? Aproveitar que agora está tendo alguns incentivos aí, os bancos eles estão liberando 3 meses, 4 meses, né? Isso dependendo também do banco, do teu relacionamento com o banco, enfim, é uma série de coisas. O que eu sempre falo é que você tem que ter um bom relacionamento com o teu gerente de banco, tá? Se você tiver um bom relacionamento com o teu gerente, ele vai procurar a melhor solução para te atender, mas cuidado com os juros. Tá? Cuidado, calcula sempre, né, a questão dos juros. Quanto que vai custar? Porque, de repente, o teu carro está pagando 3 já, e daqui a pouco ele já está 4, 5, tu já vai estar pagando só de juros. Tá? Então, cuidado. Tudo tem que ser na ponta do lápis, gente. Pega a calculadora, calcula junto, verifica direitinho, né? E tenta resolver da melhor forma possível, que seja bom para você e bom também para o banco, claro, né? O banco não vai perder nunca dinheiro, tá? Mas o ideal é que seja melhor para você, tá? Então, se você tiver algum bem, o juro é muito alto. Então, se você tiver algum bem que você possa, de repente, estar se desfazendo, né? Tipo joias, né? Apesar de que as joias perdem muito valor, tá? Porque a gente compra caro, né? E quando você vai vender, vende só pelo grama do ouro e também pela pedra preciosa que está ali. Na verdade, só vale se for diamante, porque se for brilhante e se for outro tipo de pedra nem adianta, porque não vão contar. Só conta mesmo ouro e diamante. Acabou, tá? Então, basicamente, tu acaba perdendo, mas te dá um fôlego, né? Pelo menos para te passar mais um tempo, deixar a Covid passar, né? Passar o coronavírus, tá? Então, o ideal é que você tente negociar, renegociar, verifica com o banco o que dá para ser feito, né? Infelizmente, né, nós temos muitos brasileiros com nome sujo, e empresas também. Para vocês terem uma ideia, são dados, tá, de janeiro de 2020. Segundo o Serasa Experian, né, são mais de 63,8 milhões de pessoas, né, que estão com CPF negativado. O número é grande, né? E isso representa 40,8% da população, 40,8% da população. Não está fácil. Isso antes do coronavírus. Imagine o pós-coronavírus, né? Porque essas pessoas que já estavam devendo, não estão devendo mais ainda, né? E muitas outras pessoas vão estar também nesse cadastro aqui, com certeza. Se não renegociar a dívida, vai entrar para esse cadastro, tá? Então, muito cuidado. As empresas, né? O número de empresas também inadimplentes, tá? Também é alto. Ela foi de janeiro de 2018, cerca de 5,4 milhões de CNPJ estavam negativados, né? É um número muito grande também, tá? E aí, né? Basicamente, hoje, né? A gente vê o montante, tá? Para vocês entenderem um pouco do montante que
foi alcançado pelas essas dívidas das empresas também é altíssimo, 123,8 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muita dívida, né? Aí a gente pensa assim, nossa, tem gente que está, como diz outro, trabalhando, aí as pessoas estão achando que o dono da empresa está dormindo e às vezes ele não está dormindo, ele está pensando como é que ele vai conseguir, é isso aí, Carlos, como é que ele vai conseguir pagar todas as suas contas no final do mês, hein? Né? E aí vem uma pandemia e piorou a situação, tá? Então, esses são dados que eu peguei no Serasa Experian. Todas as informações, né, eu peguei tudo atualizado em 2019, tá? Até janeiro. Eles fazem sempre em janeiro do ano subsequente, né? Então, de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Então, esses dados já estão lá, né? Que foi do ano passado todinho. Então, esse é resultado do ano passado, tá? Então, esse ano, né? A gente pode esperar ou não, né? Pode até melhorar. Né? De repente, as pessoas estão se reinventando aí, estão ganhando mais dinheiro, a gente ainda não tem como avaliar, né? Essa é uma outra questão, tá? Então, uma das outras dicas, né? Que eu digo assim, dica de ouro, evita pagar o mínimo do cartão, que eu já falei anteriormente, por causa dos juros que são altíssimos, né? Então, evita. Se faltar o dinheiro para pagar o total, tenta pagar pelo menos 70% do valor, tá? Bom, 5 minutos, professor. 5 minutos? Poxa, ainda está faltando passos, professor, né? Então, deixa eu ver aqui. Nós estávamos no 7º passo. Vou passar para o 8º passo. Tem muita coisa, né, que envolve a questão das dívidas que eu coloquei, que está, né, que são dicas básicas. Vocês sabem que eu nunca dou dica ruim, né? Eu dou dica muito boa, tá? Porque a gente pesquisa muito e porque eu tenho uma experiência muito grande também na área financeira. Então, o 8º passo é você começar a organizar financeiramente, né? Se organizar financeiramente, que seria fazendo suas planilhas, fazendo o teu controle, tá? Todo dia, né? Como eu disse, como você vai fazer o teu planejamento mês a mês, então todo dia você tem que alimentar ali, tá? Aí o importante é que você use um aplicativo, um sistema, tá? Então, eu uso o Guia Bolso, tá? Mas tem o Nobles, tem o Money Lover, né? E tem o Orçamento Fácil. O Orçamento Fácil também já deu uma verificada, é bem tranquilo, tá? Os outros eu não tenho muita referência, mas o que eu indico mesmo é o Guia Bolso e o Orçamento Fácil, tá? Que se vocês olharem lá na playlist, lá na Play Store, né? Play Store, vai estar com a numeração lá e vocês verifiquem. Geralmente tem, né, uma pontuação. Esses são os melhores, tá? E aí, isso aí ajuda muito, né? Facilita muito a vida da gente, tá? Então, não esqueça, qualquer planilha aplicativa, ela precisa ser alimentada, tá? Qualquer planejamento precisa ser alimentado, ele precisa ser executado, ele precisa ser controlado. Não adianta você fazer planejamento e deixar na gaveta, né? Não adianta nada, tá? Então, você só vai ter bons resultados se você executar, se você controlar todos os dias. Caso contrário, nem faz planejamento, continua, né, na tua onda. Só que a gente tem que pensar em prosperidade, que eu falei anteriormente, na primeira live que eu falei de financeiro, a gente tem que pensar em prosperidade, tem que pensar lá que você quer uma casa, que você quer trocar de carro, que você quer ter um carro, ou que você quer comprar uma moto, enfim, que você quer casar, que quer ter filhos. E tudo isso envolve, né, dinheiro, envolve todas as tuas finanças, tá? E quando você junta com alguém, você tem que juntar também as finanças, tem que casar as finanças, senão as coisas não dão certo, tá? Então, basicamente é isso, né? Eu finalizo desejando que todos, né, consigam e queiram mudar suas atitudes, né? Tem que ser uma mudança de concepção, realmente, para você fazer um planejamento, você tem que mudar, pensar em futuro, começar a pensar no futuro e ter o objetivo do seu futuro, né? Você saber exatamente como você quer estar, você se ver daqui a 5 anos, tá? Como você vai estar daqui a 5 anos. Você não tem só que
dizer assim, como você vai estar? E você diz, eu quero, eu queria. Esquece essa palavra queria. Não, eu estarei assim, porque eu vou planejar, né? Então, isso, vamos ter uma mente milionária. Comece a pensar como os milionários. Olha aí, muito bem, né? Começa a fazer leituras, né, que os milionários fazem, né? Siga os passos dos milionários, tá bom? Então, fiquem com Deus, cuidem-se, né? Comece a fazer o planejamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem, já tá na loja da Mazungrim RH, né? Para fazer aquisição. Nós estamos com promoção, né, professor? Fale aí, por favor, que eu não sei qual foi a promoção que foi liberada hoje. Até amanhã tem 33% de desconto, né? www.amazongrimrh.com.br, tá? No e-book é R$19,70 só para vocês, certo? Olha! E, professora, muito obrigado. Tá? Esse é o lançamento do projeto e-books. Nós vamos ter vários e-books ainda, né? Vamos sim. Todos os nossos treinamentos, eles vão gerar e-books para poder ajudar as pessoas de perto e de longe, para poderem sair dessa situação difícil, né? Então acompanha o Instagram da Amazongrim RH, acompanha a profa.Patrícia Carvalho, tá? Que lá vai ser compartilhado muita informação relevante, tá? Quem tem Instagram, Telegram, entra lá no meu Dindim, que é o canal que a professora Patrícia vai tocar com dicas, né, informações, e daqui a umas 2 semanas nós teremos o meu Dindim treinamento, ou seja, vai ser uma mentoria durante um tempo que a professora Patrícia vai... Eu vou fazer um sorteio na próxima live, tá? Na próxima live, a gente vai marcar a próxima live, eu vou fazer o sorteio de uma mentoria, tá? Para um dos nossos alunos que comprarem o e-book, eu vou sortear uma mentoria, tá? De graça, tá, gente? Esse é de graça mesmo. É R$19,70 para comprar um e-book. Poxa, né? Super barato, você não sai nem de casa. Come uma pizza. É mais barato que uma pizza. Mais barato que uma... Tá mais barato que uma pizza. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Fiquem atentos aos nossos Instagrams, ao nosso Facebook, que nós vamos divulgar a data da próxima live. Tá? É a nossa terceira live da professora Patrícia. E eu fico a semana inteira me questionando cadê a live da professora Patrícia. Então, vamos ter 8, já está definido, vamos ter 8. Vamos só definir as datas. Pronto, todo domingo, o professor pode contar comigo todo domingo, 19 horas, eu vou disponibilizar para a gente falar de dinheiro, de din-din. Então, vamos aproveitar a professora Sabrina, né, e fazer um convite para ela sentar na sua poltrona no próximo sábado. Próximo sábado, né? Professora Sabrina. A senhora aceita? Olha aí. 13 segundos, vamos lá. O projeto Patrícia Carvalho conversa com Sabrina Favacho.